Jogadores que eram considerados dúvidas, confirmados na lista de relacionados do Flamengo. Lateral direito, volta à lista também. A gente vai falar aqui agora sobre Everton Ribeiro, porque o Neto trouxe uma informação que o Everton Ribeiro poderia estar indo para o Corinthians. A gente tem toda uma apuração aqui, você vai saber a verdade sobre renovação ou não, saída, ida para o Corinthians, sobre Everton Ribeiro nesse dia de Fla-Flu. Daqui a pouco, né, logo mais tem às 21 horas, Fla-Flu de oitavas de final, né? Primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil entre Flamengo e Fluminense. Hoje, mando do Fluminense. A gente também vai trazer aqui declaração sobre o Renato Gaúcho, muitas outras situações aqui também que a gente pode estar informando vocês no canal Paparazzo Rubro Negro, com um oferecimento da Stake, né, que te dá aí até 150 pratas de jogo seguro, né? Você faz aí o seu cadastro com o código promocional Paparazzo RN, você tem aí o primeiro jogo seguro, errou, você joga de novo na Stake. Também um oferecimento aí de Mais Cabelo, né? Eu tô fazendo tratamento lá na Mais Cabelo, né? Você também pode, cara, eu vou deixar aí no comentário fixado, junto com os nossos grupos do Telegram, né, grupos de sinais que estão bombando, eu vou deixar o novo manto do Paparazzo Rubro Negro, tá? O novo manto do Paparazzo Rubro Negro vai estar o link aí também que você pode adquirir. Tem desconto, está adquirindo 4, que você pode adquirir para a família. Também vou deixar aí no comentário fixado os nossos grupos e os links para você ter 15% para você fazer implante de cabelo, cara, 15%, e também um outro tratamento que você vai fazer um teste gratuito. Você tem aí os links para você fazer na Mais Cabelo. A gente também chega aqui avisando, cara, olha só, para tudo. Para tudo que você está fazendo aqui agora, porque não é aposta, tá? Você não vai gastar um tostão e você pode ganhar 250 mil. E se não ganhar os 250 mil, você pode ganhar 10 sem um tostão. Não tem nada, você não bota nada, não tem um centavo. É um site gratuito de palpite. 6 de 6. Vai estar aqui no chat e no comentário fixado logo em cima. Aí depois vem os nossos grupos, vem os outros links. Cara, o 6 de 6 é o seguinte, você pode acessar agora a quinta rodada do 6 de 6. Na verdade, a gente está indo para a sétima rodada do Brasileirão, mas a quinta rodada do 6 de 6 já está aberta. Você vai colocar ali os palpites. Se você acertar os 6 palpites, você ganha 250 mil. Se outra pessoa acertar, você divide com essa pessoa. Divide com todos os acertadores, tá? Você tem que acertar 6 palpites ali, resultados exatos. Você acertou os 6, já ganhou. Não acertou os 6, se você for um dos que acertou mais, se você, por exemplo, acertou 4 e foi o que ganhou mais, você leva 10 mil, tá? Então, tem várias possibilidades, cara, tem forma de desempate lá. Acesse agora mesmo no nosso link. Você não vai gastar um tostão e vai ter a chance de ganhar uma bolada de 250 mil. Você compra uma casa, um apartamento, tá bom? Aproveite agora. Agora, vai lá que a quinta rodada tá abrindo, senão você vai esquecer, vai perder. Bem, vamos lá, vou começar aqui logo trazendo as informações do jogo, né? Jogo das 21 horas, estádio Maracanã, jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, transmissão Sport TV e Premier, tá? A provável escalação do Flamengo: Santos, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Inclusive, o nosso repórter Gabriel Orfan confirmou que, apesar do Varela estar relacionado, Varela está sendo relacionado depois de um bom tempo, o Wesley é que deve ser o titular, tá? Então, Santos ou Matheus Cunha, tá? O Matheus Cunha também treinou, mas está naquela questão do quadril e tal. Pode ser que ele jogue, então tô torcendo de dedo cruzado pro Matheus Cunha jogar. Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Vitor Hugo, Eric Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Matheus França ou Everton Cebolinha e Gabigol, tá? Então esse é o provável time, um pouco diferente do que a gente trouxe mais cedo, são apurações que vão acontecendo. Davi Luiz e Mateuzinho seguem fora, e o Bruno Henrique, o Flamengo também divulgou, e seguindo aquele retorno gradativo, o Bruno Henrique não vai para o jogo, tá? Então, o Bruno Henrique também é desfalque por essa questão aí do retorno gradativo. A provável escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo.
André Lima Ganso e Gabriel Pirani. John Arias e Germancano, tá? Desfalques deles, o Lelê, que já atuou, né, na Copa do Brasil por outra equipe, Vitor Mendes afastado, Jorge Alexander, Gustavo Apes, Keno e Marrone. O árbitro é aquele, o Anderson Daronco. Assistentes, Bruno Rafael Pires e Danilo Ricardo Simon Maniz, VAR Daiane Muniz. Cara, essa Daiane é aquela que já teve alguns problemas aí no VAR com o Flamengo. Bem, passando para vocês aqui que o técnico Renato Gaúcho, né, o famoso Renato Portaluppi, comandou a equipe do Flamengo por pouco mais de 5 meses e foi vice-campeão da Libertadores. Em entrevista ao canal do nosso amigo Duda Garbi, ele relembrou sua passagem pelo clube. Foi por uma bola, você vai ver lá. O segundo treinador com melhor aproveitamento fui eu. Só que o Jorge Jesus disputou só Campeonato Brasileiro e Libertadores. Eu disputei Libertadores, Copa do Brasil e o Brasileiro, com 7, 8 jogadores no departamento médico. Então, os números não mentem. O Renato comandou o Flamengo em 37 jogos, com 24 vitórias, 8 empates e 5 derrotas, obtendo 72% de aproveitamento. Já Jorge Jesus, citado por Renato, comandou o time em 57 partidas, teve 43 vitórias, 10 empates e 4 derrotas. Tá? Ele teve uma derrota a mais, o Renato, com muito menos jogos, né? 37 contra 57 do Jorge Jesus, mas ele teve aí o aproveitamento de 72 e o Jorge Jesus de 81,3. O Jorge Jesus fora de série, mas o Renato realmente não foi mal não, gente. Não foi mal não, tá? Passar para vocês aqui que o Jorge Jesus também tem interesse aí da seleção da Arábia Saudita, informação aí do jornalista Bruno Andrade, tá, do UOL. Segundo ele, a seleção da Arábia Saudita quer a contratação do técnico Jorge Jesus, que hoje ainda está no Fenerbahçe, né? Tá finalizando o seu contrato no Fenerbahçe. E olha, passar para vocês que o jogo Fluminense-Flamengo desta terça-feira promete ter grande público, a maioria vai ser tricolor, eles venderam antes os ingressos, mas os ingressos estão esgotados. Ao todo foram comercializados cerca de 55 mil entradas, contando com as gratuidades e cortesias, a expectativa é de que cerca de 70 mil pessoas estejam no Maracanã para o confronto de ida das oitavas da Copa do Brasil. E visando aí trazer uma maior transparência, a CBF vai começar a divulgar já nesta terça-feira vídeos com análise das decisões da arbitragem em lances polêmicos da rodada do Campeonato Brasileiro. O material contará com explicações técnicas sobre as decisões dos árbitros. A tendência é que vire rotina em todas as semanas, todas as rodadas do final de semana, tá? Então, uma novidade aí, né, que eles vão estar fazendo a questão da análise, né, das decisões e tudo mais, e já teve, inclusive, uma análise feita, a CBF divulgou um vídeo em que o presidente da comissão de arbitragem, Wilson Seneme, analisou os lances polêmicos da rodada do Brasileirão, e aí um dos momentos analisados foi a expulsão de Canu do Bahia contra o Flamengo. Na visão do Seneme, a expulsão foi exagerada e Gabigol merecia ter ganho um cartão amarelo por simulação. Ele, Canu, não tem nenhuma necessidade de jogar o braço. É um risco que ele assume, mas esse braço que ele joga não tem força suficiente para lesionar seu adversário. Foi um excesso, foi um exagero esse segundo cartão amarelo. E outro detalhe, o Gabigol, quando põe a mão na cara, é uma simulação. Estamos pedindo para que os árbitros não caiam nessa simulação. Uma expulsão muda muito o jogo. Se eu não tenho certeza, não ajo de maneira mais rigorosa. É uma jogada que não atinge o rosto do adversário. É desproporcional essa queda. Se fosse melhor analisada, seria uma simulação de cartão amarelo. Não estamos aqui para defender árbitro, tá? Então, eles aí criticaram, né, o lance do Canu, que foi expulso aí pelo segundo cartão amarelo. Tá? Então isso já faz parte dessa iniciativa deles aí. Passar para vocês aqui também, né, que o Gerson e o Cebolinha estão relacionados para o jogo, são as boas notícias aí, as novidades, né, para esse jogo de logo mais contra o Fluminense. Né? Então Gerson e Everton Cebolinha estão na lista de relacionados de Jorge Sampaoli. O volante se recuperou de uma lesão muscular na coxa esquerda e o atacante de uma entorse no tornozelo esquerdo. Tá? Então Cebolinha deve ser aí titular, inclusive. O duelo, né,
conta aí com o retorno também do Varela, como eu falei para vocês, mas o lateral direito utilizado deve ser o Wesley, tá? Olha só, a programação do Flamengo hoje foi a seguinte: 10 horas da manhã teve um treino, cara, para soltar a musculatura, um treino leve no Ninho do Urubu. 12h30, né? Almoço, 17h45, saída do Ninho do Urubu, 19h15, chegada no Maracanã, e aí o jogo às 21 horas, né? Tá confiante? Comenta aqui qual vai ser o seu provável placar. Eu aposto num 2x1 Flamengo ou 2x2, tá? Ou 2x1 Flamengo ou 2x2. O Flamengo, quando ninguém dá nada por ele, é que ele vai bem. Flamengo é assim, é sempre essa loucura. Então eu aposto que o Flamengo ou empata ou ganha hoje. E eu não sou soberbo não, tá? Porque os tricolores estão dizendo que a gente é soberbo. Olha o que eles estão... Olha a soberba. Eles é que são soberbos. Que nós somos soberbos por acreditar que podemos ganhar deles. Pelo amor de Deus, cara. Isso não existe. Isso é ridículo. Né? Então, olha só. De olho aí nas renovações. Daqui a 14 dias, 3 jogadores do Flamengo estarão livres para assinar pré-contrato com alguma outra equipe. O zagueiro Rodrigo Caio, o meia Everton Ribeiro e o atacante Bruno Henrique. O trio é multicampeão pelo Flamengo e cada jogador vive uma situação diferente nos dias atuais. Enquanto Everton Ribeiro segue constantemente sendo escalado como titular, Bruno Henrique e Rodrigo Caio vão ganhando ritmo de jogo e buscando cada vez mais espaço na equipe de Sampaoli. O trio tem contrato com o Flamengo válido até o fim deste ano. Então eu vou passar para vocês aqui agora, né, com relação aí a questão do Everton Ribeiro, que o Flamengo definiu a data para que se iniciem as conversas mais profundas sobre a renovação do Everton Ribeiro. Segundo o jornalista Léo José, o clube e o staff do jogador devem bater o martelo sobre a extensão do vínculo no segundo semestre desse ano. Tá? Alguns clubes brasileiros e do exterior sondaram o meio-campista de 34 anos, porém não avançaram até o momento nas negociações. Everton Ribeiro é o jogador mais antigo do elenco atual do Flamengo. Ele foi contratado em 2017 e desde então conquistou 11 títulos com a camisa rubro-negra. Se a gente contar algumas outras taças, Florida Cup e tudo mais, são 14 ou 15 títulos, né? E aí eu vou falar para vocês aqui. A gente já vai falar sobre a questão do Pedro também, mas eu quero passar para vocês toda essa questão do Everton Ribeiro. A gente sabe que algumas equipes estão de olho e tudo mais, e aí o Neto, no Donos da Bola, comentou sobre interesse do Corinthians no Everton Ribeiro. Em relação ao Ribeiro, o Flamengo não quer mais. Que loucura é essa, Neto? Que loucura é essa? Ele ainda tem idade para ficar mais um ou 2 anos no Flamengo, sim, rendendo. O Sampaoli já botou 5 contratações que ele quer. Ele, Sampaoli, já disse que um monte vai sair, assim como no Corinthians. Vai ser um jogo de inteligência por parte das pessoas. E aí ele falou assim, o Everton Ribeiro vai ser uma contratação incrível para o Corinthians. É muito bom de bola, é líder, faz gols, articulador, cabe tão bem, mas tão bem que é quase unanimidade dentro do Corinthians. É uma força incrível ter um meia-esquerda que há muito tempo não tem. Se o Renato Augusto machucar, o Corinthians não existe. A informação que eu tenho é que Everton Ribeiro é a bola da vez para o Corinthians. Beleza. Então a gente aqui traz agora a nossa informação, né? Eu e o meu repórter, o Gabriel Órfão, a gente fez uma apuração aí. Então vamos lá. Olha só, informação exclusiva, né? Um membro da família do jogador revelou que não existe nenhuma negociação com o Corinthians. O familiar informou que o staff de Everton foi procurado por diversos clubes, mas em respeito aí, ao contrato que tem com o Flamengo e a vontade de permanecer no clube, negociações não foram abertas. Uma fonte ligada à diretoria do Flamengo está afirmando que até o momento nenhuma negociação de contrato foi aberta, tá? Ou seja, renovação ainda não foi aberta, porque eles estão com esse plano de fazer para o segundo semestre. A expectativa de Everton Ribeiro é de aguardar conversas com o Flamengo pela renovação. Caso isso não ocorra, o Camisa 7 dá preferência para uma saída para o Oriente Médio. Tá? O jogador pretende negociar primeiramente com clubes estrangeiros por conta de sua história com o Flamengo. Ele tem contrato até o fim do ano, como a gente já falou, e dá preferência ao Flamengo no Brasil
e se não for Flamengo, ele prefere ir pro Oriente Médio, tá certo? Então quem não ficou muito feliz com a nossa matéria exclusiva aí foi o Neto, né? Que falou que o Flamengo não queria mais, né? Rapaz, eu vou falar uma coisa. É impressionante, cara. Mas tudo bem, a gente entende, Neto, que você precisa de audiência falando do Flamengo, né? Tenho nada aí contra você, nada contra o donos da... Inclusive donos da bola, que eu participo sempre aí na Band Rio. Mas você gosta de falar do Flamengo, né? Ainda mais em dia de jogo, né, Neto? Tá certo. Galera, é o seguinte, passar para vocês aqui a situação do Pedro. O atacante não treinou na terça-feira, tá? Então segue fazendo trabalho de recuperação da lesão muscular na coxa direita. Como já foi dito anteriormente, está fora do duelo contra o Fluminense, jogo de ida, né? Também é dúvida para o jogo de domingo contra o Corinthians, tá? Ele se lesionou logo após marcar o gol de pênalti na vitória do Flamengo sobre o Goiás na última quarta-feira. Foi substituído naquela partida por Bruno Henrique, tá? Então o Pedro aí não joga hoje contra o Fluminense e ainda é dúvida, tá? Não tá nem treinando já, tem aí folga amanhã, ele deve ir pro Ninho do Urubu fazer tratamento. E aí tem quinta e sexta para se recuperar, quinta, sexta, sábado para se recuperar para domingo para o jogo diante do Corinthians no Maracanã. Eu convido você a fazer agora o seu cadastro, já fazer o seu palpite. São 6 jogos da rodada do final de semana que você pode fazer o palpite para você concorrer de graça a R$250 mil. Além disso, a gente tem aqui também no chat, no comentário fixado, né, os links do nosso grupo do Telegram, que uma inteligência artificial passa para vocês todos os sinais 24 horas por dia para você arrebentar a boca do balão. Tá tudo aí, tá? E fora isso, no comentário fixado, a gente tem também aí os nossos links da Mais Cabelo para você garantir aí também conhecer, né, fazer um tratamento gratuito na Mais Cabelo e também conhecer um tratamento de demonstração, na verdade, né, e ter 15% aí no seu implante capilar. A gente chega aqui, então, também avisando a vocês que você tem o cupom PAPA, PAPA, nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. E eu lembro você de acompanhar sempre o nosso site paparazorubronegro.com.br, paparazorubronegro.com.br, e no comentário fixado tem o link aí também do nosso novo manto do Paparazzo Rubro Negro, que tá parecido com o que eu trouxe aí para vocês com o manto de 2024 do Flamengo, né? Tá bem parecido. É isso, um grande abraço, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu! Rolando da rua, arrebentando, né? Rolando da rua, arrebentava o Gustavo Kirchner,